trágico, né? Obrigada, Alexandre. Vou só botar aqui também. Qual é o livro que você escolheu? Cartas Persas, do Montesquieu. E, e eu, Chique. assim, fiquei encantada com o livro, né? Porque o livro traz a questão do feminino, que é o que eu estou querendo conduzir durante aqui a ciranda, mas ele traz também todo o apanhado da época do iluminismo, ele relata muitas questões políticas, sociais, então é um livro assim, encantador assim, para a gente poder se debruçar diante dele. E aí eu vou ler aqui um pouquinho e vou trazendo algumas observações. Eu achei melhor assim. Eu botei logo no começo, eu gosto de começar sempre o texto com uma pergunta. Por que Montesquieu relata através de cartas o trágico feminino vivido no Serralho? Serralho é o nome também do harém, para quem não sabe, né? E aí eu acho que ele não só traz a questão do trágico feminino, mas ele traz toda a história da época que essas cartas foram escritas. Quer dizer, que o romance foi escrito, se trata de um romance. As Cartas Persas, livro publicado no ano de 1721, agradam o leitor porque a cada uma das cartas se vê inesperadamente uma espécie de romance, onde os diversos personagens estão colocados em uma corrente que os liga. São mais ou menos 20 personagens durante todo a correspondência, né, dessa é, é, projeto epistolar, né, que o Montesquieu traz no romance. Então, isso faz o leitor sentir as paixões mais do que qualquer narrativa que se pudesse fazer delas. Em forma de cartas, os protagonistas não são escolhidos e os assuntos tratados não dependem de uma intenção nem de um plano previamente estabelecido. O interessante é que as cartas são da França para a Pérsia, onde os dois personagens da Pérsia, que são os donos do serralho, né, que são o Uzbek, ele está na França e ele se corresponde através dessas cartas. Sendo que quando ele se refere aos franceses, ele se refere às funções, por exemplo, bibliotecário, isso é só para a gente ver a característica que o livro traz, né, que a obra traz. E quando ele fala da Pérsia, ele fala no nome referente a esse que, basicamente, na Pérsia é apenas a estrutura do harém, né, da qual ele se comunica. O autor deu-se à vontade de poder juntar filosofia, política e moral a um romance e de unir o todo por um encadeamento secreto e, de certa forma, desconhecido. A natureza e a intenção das cartas persas são tão visíveis que nunca enganaram ninguém, a não ser aqueles que querem enganar a si mesmos. Podemos observar também que, fundamentalmente, existe uma comparação entre a cultura persa e a francesa, onde os dois viajantes, que são esses que escrevem as cartas, Uzbek e Ricard, escrevem cartas enquanto estão na França. A partir do olhar estrangeiro deles, ele compara continuamente a cultura persa com a francesa. Mas essa comparação que o autor faz é, na verdade, uma estratégia crítica. Os persas observam costumes franceses inapropriados, permitindo criticar a sociedade francesa sem atacar diretamente. O livro é escrito no apontamento às sociedades do Oriente e do Ocidente, onde se apresenta o espelhamento entre despotismo e o absolutismo. O despotismo, o déspota lá na Pérsia, né? No caso ele estava na França, mas era o governo, né? A forma de governo e o absolutismo na França. A Pérsia em um regime despótico, especialmente no harém de Uzbek. Mas o autor indica que a França absolutista não é tão diferente assim. Existe um espelhamento dos regimes de governo revelado no livro. O despotismo não é exclusividade do Oriente, ele também existe na França de maneira disfarçada. E aí, o tempo todo nas cartas ele levanta essa questão de uma maneira assim, que o Ricard, que é o
que é o companheiro do Uzbek, né, o déspota. Ele é, na realidade, mais sátiro, tem uma pegada mais brincalhona, e o Uzbek, ele é mais metafísico, assim, ele trata de uma forma mais, digamos, mais rebuscada, né? Os costumes e moral entram em voga onde os franceses são vistos como vaidosos e os persas aparecem como regidos por códigos severos, o que revela que os costumes são construções culturais, não há superioridade de um sobre o outro. A questão feminina, que é o que mais me interessou aqui, né, é um ponto central que simboliza o controle masculino e a submissão feminina na Pérsia. Então a gente vai lá para a Pérsia. Mas Montesquieu usa isso para criticar a condição das mulheres na França, que, embora mais livres, ainda estão submetidas a normas sociais rígidas. A obra é uma estratégia literária para criticar a própria sociedade francesa. Depois dessa visão geral do livro, vamos visitar o harém e trazer suas comparações com a atualidade na condição do trágico no feminino. O serralho, lugar reservado no castelo que abriga as mulheres e as concubinas do rei, funciona como uma cena trágica, porque o feminino, representado de maneira direta sobre as mulheres, aparece como submetido à lei masculina, atravessado pelo desejo produzido e conduzido para um desfecho violento. As mulheres vivem confinadas e controladas como se fossem donas do déspota. Uma verdadeira cena trágica, na qual o feminino é colocado sob o regime de lei absoluto do outro. O harém de Uzbek desloca-se para o interior de uma narrativa epistolar que articula política, desejo e poder. Não é apenas um cenário exótico, mas uma estrutura simbólica que evidencia a tentativa de totalização do feminino pelo olhar masculino. As mulheres são reduzidas a condições de objetos de posse, submetidas a uma lógica de controle que visa eliminar qualquer resto de indeterminação. E é nesse resto, aquilo que escapa ao domínio, que se rompe a forma trágica. Sabemos que o núcleo da experiência trágica é um impasse estrutural entre o desejo e a lei. Ao ser privada de sua condição de feminino, a mulher é capaz de sua própria destruição, para marcar uma ruptura radical com a ordem estabelecida, sustentando assim o seu desejo. Dentre essas heroínas que pagam com a vida, podemos citar algumas: Dandara dos Palmares, Joana d'Arc, Malala, Antígona, entre outros. No seminário 20, mais ainda, Lacan indica o feminino como aquele que não pode ser capturado por um universal. O fracasso do dispositivo do harém em cartas persas está precisamente nessa impossibilidade da totalização. Há sempre um ponto de fuga, um excesso que escapa à lei fálica. Podemos perceber que a dinâmica do harém evidencia uma dimensão fundamental do trágico no feminino, a privação do corpo e do desejo, sob uma lógica de vigilância constante. Se atualizarmos esses aspectos na contemporaneidade, nos deparamos com essa forma de violência que nos remetem ao confinamento da mulher. Existem mulheres que não identificam a violência como tal, nessa posição feminina, vamos dizer, oprimida, né? Acreditam que foi só por aquele dia ou que uma pegada mais forte em seu braço não caracteriza violência, isso é admitido e passado para os filhos em grau de normatividade. Leis que insurgem para coibir os excessos do masculino aparecem, mas não são suficientes para evitá-los. Esse excesso reprimido e muitas vezes ignorado pela mulher aparece como ruptura. Essa ruptura não admitida pelo homem ocasiona em morte, ferimentos graves ou traumas insuperados. Teremos, então, o mesmo regime de controle das mulheres. A diferença de um harém e uma casa comum é que se define por configurações específicas da historicidade e do tempo onde vivem as mulheres, na representatividade de que uma mulher fala por todas. O que essa obra literária revela é que o feminino, nessa posição subjetiva, né,
É sempre uma resistência a qualquer tentativa de fechamento e que permite deslocar o trágico do campo mítico para o campo político e social, mostrando que a estrutura trágica está sempre se renovando e emergindo em dispositivos históricos reais e concretos. Diante da estrutura do harém, circulavam três posições que marcavam padrões de comportamento específicos. Além de soberano, déspota, destaca em sua presença como figura principal de domínio, lembrando que durante a obra literária, o déspota está na França escrevendo as cartas, né? Eu só estou colocando aqui que, mesmo longe, ele faz todo o domínio. E isso é importante pensar que essas cartas demoravam 11 meses para serem recebidas. Durante o romance, ele coloca isso, né, na narrativa dele. E é bem interessante porque ele fala dessa questão daquilo que é escrito e como é lido nesse tempo que se passa, né? Ou seja, essa suspensão do tempo, né? A gente fala numa eh, comunicação deslocada. Foi isso que eu achei bem interessante assim colocar. Vou voltar a essa parte que fala dos eunucos, que eu acho que é uma figura importante, né? Diante da estrutura do harém, circulavam três posições que marcavam padrões de comportamento específicos. Além do soberano, o déspota, destaca em sua presença como figura principal do domínio. Havia os eunucos, que ocupavam uma posição ambígua, eram ao mesmo tempo guardiões, servidores e intermediários entre as mulheres e o poder masculino. Eles controlavam o acesso ao harém, transmitiam mensagens e viajavam a disciplina interna. Essas viagens era sempre entre um harém e o outro, e era sempre, as mulheres sempre ficavam dentro de caixas, elas transitavam dentro dessas caixas escuras, então elas não poderiam nem não em ver, nem serem vistas. Olha que loucura isso, né? Pela convivência diária, íntima no harém, ocasionando com os eunucos, né, ocasionando em proximidade, confiança e cumplicidade, porque os eunucos eles tinham uma posição ambígua entre a posição masculina e feminina. Muitos se apaixonavam por essas mulheres. Ao mesmo tempo, havia tensão, pois os eunucos representavam o controle e a autoridade do soberano sobre aquelas mulheres. Então, eles que vigiavam as mulheres enquanto esses dois viajavam lá pela França escrevendo essas cartas. Dentre as esposas do harém de Uzbek, onde uma se destacava, que é o final do livro, a carta final é da Rossana, né? Era à primeira vista apenas uma delas, em uma posição típica de uma mulher submetida à ordem patriarcal do harém. Em um determinado tempo da obra, através das cartas, ela vai rompendo com esse lugar. Aí tem algumas cartas dela que ela vai rompendo, mas é no final que ela, vou dar spoiler, mas é importante isso, né? O relacionamento por cartas, impondo a distância, vai lhe trazendo reflexões importantes. Eu acho que isso causou também, quando ele traz esse romance, uma certa liberdade de colocar nessas cartas o que poderia estar sentindo, sem essa presença física, do homem mesmo, né, do déspota. Ao longo das cartas, ela vai revelando uma inteligência crítica e uma recusa crescente da dominação masculina. Rossana passa a ser uma voz de resistência feminina dentro de um sistema opressivo, uma irrupção do desejo que escapa ao controle do outro, a lei patriarcal, né, que é o Yusbet. Rossana passa a ser não apenas uma esposa do harém, ela é a personagem que desestabiliza toda a ordem do romance, a que revela o fracasso do controle absoluto e a que encarna o trágico no feminino em cartas pertas. Sua fala, eu botei fala como escrita, através das cartas, se apresenta como atuante e reveladora do seu desejo, na ruptura da servidão que vivia. Ela denuncia o regime de dominação ao qual esteve submetida, desmonta a ilusão do controle sustentado pelo déspota, revelando que a obediência feminina era apenas aparente. Nem tanto, né? Mas ela levanta essa bandeira.
Rossana prossegue desvelando a lógica do poder que organiza o harém com as seguintes frases. Sim, eu te enganei, subornei seus eunucos, fiz do seu terrível serralho um lugar de delícias e prazeres. E aí eu faço uma observação, uma afirmação que inaugura a dimensão trágica, indicando uma falha estrutural na autoridade masculina, ou seja, ela está rompendo com essa condição aí de oprimido, né? Outra frase, agora inquisidora, mostrando sua coragem na tentativa de destituir esse poder, eu acho essas frases maravilhosas, assim, dentro disso tudo, né? Como pudestes pensar que eu fosse bastante simples para me submeter às tuas vontades? A pergunta evidencia o ponto de impossibilidade, não há submissão total possível, o feminino resistindo sempre à totalização. O ápice da carta derradeira se revela na dimensão trágica, encontra-se na articulação entre liberdade e morte. Rossana afirma sua autonomia no exato momento que anuncia seu fim. Eu vivi livre e sempre conservei minha liberdade. E se escreve no gesto final. Vou morrer, o veneno corre em minhas veias. Rossana se mata para assinalar não um acidente, mas uma consequência estrutural do impasse entre desejo e ordem. Essa conjunção entre afirmação subjetiva e autodestruição configura a estrutura do trágico entre o poético da liberdade dilacerante e o sofrimento da opressão encarcerada. Sua última frase culmina na recusa definitiva da autoridade sobre o déspota. Tu devias ter previsto que não era capaz de viver na servidão. E é nesse ponto que Rossano não apenas se dirige ao Senhor, mas desconjunta toda a lógica que sustentava o harém. Sua fala não é isolada, nem individual, mas estrutural. Ela revela a impossibilidade de reduzir o feminino a objeto de posse. E aí, gente, eu estou terminando já, mas faço um fechamento fazendo algumas perguntas, né? E eu vou reiterar aqui que esse livro tem muitas coisas importantes, mas eu estou apontando mesmo para essa questão do feminino, né? O quanto essa estrutura do harém aí é uma condição pavorosa, né? Que foi vivida e que tem a ver com tudo isso que hoje a gente não temos mais harém, mas temos outras possibilidades aí tão parecidas ou similares nessa opressão ao feminino, né? Rossana passa ao ato pagando com a sua vida. O que revela com essa atitude? Por que até os dias de hoje sofremos com a opressão masculina de forma tão evidente e no ponto de resistência da mulher sobre sua própria posição feminina paga-se com a vida pela desobediência em relação à opressão? Rossana se mata para se libertar da opressão que lhe é imposta. E a mulher, que atualmente muitas vezes é morta por isso. Não quero evidenciar aqui o feminicídio, apesar de culminar nisso muitas vezes. O que quero hoje é pensar em todos os recursos que a posição feminina é capaz de nos trazer. Esse confinamento do corpo e do desejo sob uma lógica de vigilância constante, onde esse regime de controle produz, paradoxalmente, as condições para a explosão final. Vide o trágico, agora já como consequência, né? Primeiro a questão dela se matar e hoje as mulheres aí que acabam sendo mortas, né? O excesso reprimido retorna sob a forma de ruptura, onde o feminino colaborativo com o feminismo se entrecortam em uma possibilidade de uma escrita, de um lugar. O feminino é o lugar da reinvenção, é o lugar da posição subjetiva. E o feminismo, a ideologia que luta por esses direitos. Um lugar de ruptura, de questionamento, que faltam resposta para nos convencer, e convencer é o cárcere da palavra. O feminino é aquilo que não se deixa capturar totalmente pelo discurso e caminha se rasgando, dividindo em pedaços, abrindo a força ou criando uma fenda. Alexandre, vou pedir que você passe para mim o vídeo, para a gente depois é, abrir um debate aí, por favor.
um vídeo curto, mas eu acho que é importante a gente pensar como isso é trazido no dia de hoje, né? E aí eu faço só um apontamento final aí, porque eu achei esse vídeo de um simbolismo muito interessante, que elas estão vestidas de policiais, né? Então, acho que isso é importante a gente colocar, né? E eu botei assim só para a gente terminar e a gente abre para conversa. A fala de Roxana é sobre protesto daquilo que ela não vai se sujeitar. E as mensagens dos vídeos da qual eu projetei falam daquilo que não é permitido a nenhuma mulher escutar. É isso, gente. Obrigada. Muito bom, gostei muito. Ah, Muito que bom. bom. Já. Obrigada, querida. Pode Eu acho falar. interessante porque você trouxe Montesquieu, você trouxe o século XVII, Pega, iluminismo, né? exatamente, e ele corresponde a um período no Império Otomano, né? Uhum, Muito importante, porque era, digamos assim, a dinastia dos Suleimãs, né? Ele, Suleimã e os outros. E, de fato, ele tinha uma das esposas, porque antes ela era escrava, ela foi pega numa daquelas vilas da atual Ucrânia, e a família toda foi morta naquelas aquelas as entradas obrigada. dos otomanos foram tomando conta de uma boa parte daquela região toda ali, né? E ela foi pega, ela tinha outro nome, ela foi pega, foi escrava, levada como escrava, mas como ela era extremamente bonita e tinha, parece que ela tinha os cabelos vermelhos, não sei o que contam, né? Assim, né? No que eu já li sobre isso. Bom, o fato é que ela recebe esse nome Roxana, que tem a ver com rosso, que é vermelho. Vermelho. Uhum. E então ela crava concubina, de concubina, ela era muito inteligente, de concubina, ela passa a condição de uma das esposas, né? Uhum. Uma preferida, depois uma das esposas, e depois ela passa à esposa principal. E ela, assim, o que se conta sobre ela é que ela vai, pela inteligência, ela vai completamente dominando o O Cerrado, o Harém. sultão, o Serralho, sem dúvida, mas Aham. o sultão Suleiman, Uhum. que era completamente apaixonado por ela. E quando ela morre, porque é interessante que você fala das cartas, né? E esse personagem que tem o mesmo nome, eu acho que não tem coincidência aí, Roxana, né? É. Talvez, ela morre de ninguém sabe bem do que, talvez tenha sido, né? Não sei. A questão do envenenamento, não sei, né? Mas é interessante. Agora, eu queria te perguntar, como é que você chegou a essas cartas? Então, eu lembro que na nossa reunião interna, a gente estava pensando que eu queria falar do trágico no feminino, né? E aí eu estava conversando com o Luiz, aí o Luiz falou, Cláudio, eu acho que você deve escolher um autor. Aí eu estava conversando com ele sobre a questão do harém, que eu acho que é bem interessante. Aí ele falou, lê Cartas Persas, que eu acho que você vai gostar. E foi através disso que eu comecei a estudar. E que fosse o Luiz, mas eu queria. Agora a gente está querendo ler, vamos ler, vou ler a estrutura do harém, porque eu quero ir por essa parte da historicidade mesmo, né, do Talvez feminismo. fosse bom eu fazer algumas colocações antes até dos outros falarem, né? Isso mesmo, é importante. Tem algumas coisas assim que a gente precisa acertar. A harém é um espaço dentro do serralho. O serralho é considerado o palácio todo.
Só que tem que ir nas confusões aí que fazem, juntam uma coisa com a outra, É, porque o sempre harém, eu achei que fosse o Serralho mesmo. serralho é o total Para ver que e o o Serralho é o harém. complexo, né? O harém é o lugar onde Exatamente, ficam o as harém, mulheres. essa parte. Ah, Quem uhum. já teve, como eu já comentei, no Topkapı, lá na Turquia, sabe como é que é a história, né? Então, eu não vou entrar naqueles detalhes das crianças, não, vou ficar só num pedacinho só. Veja só, o Montesquieu, a grande obra do Montesquieu é O Espírito das Leis, Uhum. né? É um volume grosso e que eu até recomendo, é muito interessante, né? Ele até tem um comentário assim que é muito interessante, só assim passar a questão das mulheres, né? Que ele está uma posição até avançada dele, que ele coloca lá que, por exemplo, numa determinada situação, né, que ele cita, né, em Roma, numa determinada situação, né, o marido não podia, no tribunal público, acusar a mulher de adultério, sem ele estar incluído, entendeu? Uhum. Assim. O adultério ficava numa situação seguinte: ele que não estava cuidando da mulher, e aí entrou a questão do adultério. Então, ele era responsável pelo adultério, ele não podia acusá-la no tribunal público dessa posição adulterina, porque ele teria que se incluir, né? Mas Totalmente então Mas diferente aí entra aquela história, me perdoa por me traíres, né? Isso já é a Me ideia. perdoa por me traíres, Exatamente. Mas né? aí só uma outra questão aqui. Então, o Montesquieu, qual era a questão dele? Ele, no espírito das leis, né, ele vai propor assim, uma oposição ao tirano. O tirano, depois, foi ele que deu o nome Nome de de déspota. déspota, né? Despotismo é uma criação, né, do Montesquieu, porque era o tirano com e era a posição na França na época do absolutismo. E o nosso amigo, vamos dizer assim, Montesquieu, ele vai ser um dos criadores do iluminismo, né? É isso. o primeiro Inclusive, filósofo, né, do e iluminismo. aí já vai ele fazer uma contestação que o tirano ele tinha as três funções que depois se propõe dividir, que é a função legislativa, a função Executivo e executiva e jurídico. a função judiciária, que isso Uhum. tudo existia dentro de um homem, ele podia fazer tudo. Fazer o que Então, quiser. aí é que ficou o regime despótico. E Mas aí, hoje eu li uma coisa também falando sobre o déspota, né, que ele tinha direito a matar a sua filha. Isso foi uma das coisas ele que era tinha mais todos os marcado. direitos que você É, quiser. e se o marido da filha, por adultério, achasse que ela teria que matar, É. ele não mataria, quem mataria era o pai. Ele pediria Exatamente. ao pai que É matasse só ela. deixa eu seguir aqui no Montesquieu. Então, o Desculpa. Uhum. Montesquieu vai ser um dos participantes na modificação, né, do Definido. absolutismo para o quê? Para, né, o Iluminismo. iluminismo. Quer O dizer, você iluminismo, o movimento começava a botar intelectual. as questões, né, sobre várias coisas. Você começava a criar, né, várias situações que não podiam funcionar daquela forma que existia. E aí a questão das cartas, só por um comentário. No início, na época do absolutismo, etc., as cartas eram coletivas. Vocês que já devem ter lido as cartas de Madame de Sévigné, ela não contava nos textos dela situações particulares, eram sempre situações, entendeu? Mais abertas, eram situações engraçadas, coisas assim, mas não tinha nada de discurso pessoal, né? Não Eram tinha o destinatário exato, um destinatário eram Coisa para óbvio. ser área. para ser lidas coletivamente. Isso. Isso. Depois é que mais à frente é que vai, então, começar essa história da carta pessoal. Isso já no Isso. século XVIII. E no século XIX vai, então, haver o romance, né, Romantismo, com as que é, questões pessoais, né? é muito Esse bacana isso. é mais ou Mas menos, Uhum. Essa transição. o Uhum. movimento, né? As cartas, então, é uma forma, vamos dizer, satírica de desqualificar, né, ou botar Criticar. questão sobre Uhum. sobre o absolutismo e botar as pessoas, entre aspas, era a ideia dele, né, para pensar, né? Então ele é
eu até recomendo que se leia O Espírito das Leis, é grosso, mas é muito interessante, né? Então, mais ou menos eu estou só situando isso. E eu situo também o livro do Alain Gorichá, né, A Estrutura do Harém, que é muito bom. Aí esse tem certos horrores e tal, mas eu vou parar aqui para o pessoal poder falar. Fui só dar uma introdução aí na Richard. história aí Obrigada, Luiz. Muito bom. Sandra, querida, pode falar. Depois é Tereza Meloni. Cláudia, eu queria te dar os parabéns, que eu achei muito potente. Você é inspirada, mas dessa vez se superou. E eu, se estivesse fazendo com você o trabalho, eu valorizaria exatamente a estrutura trágica, como ela se mantém no tempo. Olha E, que muito bom. interessante. Você Uhum. está trazendo essa questão da estrutura trágica, porque ela está indo e vindo. Você vai pegar no século XVII e eu vou pegar atualmente no Brasil contemporâneo. Então, você repara como é uma estrutura que tem. E outra coisa, Cláudia, a ideia que você teve de articular o feminino, né? As Muito bom. cartas persas, elas são uma obra do Montesquieu que abrem portas para você fazer leituras políticas, leituras do feminino, né? Leituras da história das cartas. Então, talvez você tenha que se situar qual é o recorte aí que você vai dar, mas o tema não podia ser mais atual e inspirado. Parabéns de coração, Muito tá lindo. Obrigada, Sandra. E Humberto. principalmente você vê o Irã de hoje, que nem Uhum. tanta coisa mudou. Está Mudou, lá E exatamente, ainda né? tem isso, né? Ainda tem isso, a a Pérsia referência ao Irã de hoje. Irã, o que 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 restou era. dessa Pérsia que está Uhum. lá Tá ainda lá ainda. padecendo do mesmo problema? E mulheres dentro da caixa, né? Sim, dentro Uhum. da caixa, dentro da caixa. Sim. Muito lindo, Cláudia. Parabéns. Obrigada, gente. Muito lindo. Tereza, pode falar. Oi, Cláudia. Eu quero Oi, querida. agradecer. Peraí, que tá parecendo. Eu moro perto do Corpo de Bombeiros, gente, então esse barulho infernal é meu cotidiano. Agradecer o Luiz, porque me parece que ele foi o pivô dessa inspiração. Agradecer a você essa inspiração e pedir licença aos demais que estão aqui, que estão escutando, né, e encaminhando essa obra-prima que a Cláudia construiu, que, aliás, eu quero que você me mande esse texto, se você me permite, e vou tomar para aquilo que eu venho trabalhando, Sim, pensei que é a muito no que você. questão da violência. Ah, que bom que você pensou. Que é a questão da violência e do feminino. Há pouco tempo atrás, algumas semanas, a gente teve uma conversa. Aliás, essa conversa é muito frequente, não foi só com você. É que quando eu estou levantando essa questão da violência contra a mulher, as respostas, ou as leituras, ou as compreensões da questão é sempre cultural. É o paternalismo, é o machismo, eu não estou dizendo que é nem que não é, mas eu não quero encaminhar essa questão do feminicídio por aí. Estou até fazendo um spoiler, e convidando vocês a acompanhar o meu trabalho, que será amanhã às Amanhã. 19h30. Então, eu estou querendo encaminhar no sentido que você tomou, do feminino como aquilo que vem, de alguma maneira, saculejar a questão da lei fálica. Eu quero sublinhar a palavra lei que o Luiz utilizou, né, em relação com o déspota, né, e as leis. Aí, bom, primeiro, deixa eu tomar por essa via. É, a questão a questão do feminino e dessa violência, tanto a que você expõe nas leis, ó, nas cartas, bom, enfim, pois eu dou conta disso, nas cartas, na Rossana, né? Nas cartas Uhum. dela, no sentido de que ela paga com a vida para poder, de alguma maneira, dizer que escapou, que o feminino é aquilo, você falou com toda clareza, que escapa à questão da lei fálica, que escapa à questão da lei, que escapa, portanto, aí já é coisa minha, à cultura. Nas minhas viagens, que sempre são viagens que eu faço no sistema de intercâmbio, ou seja, eu fico hospedada não em hotéis, mas em casas de pessoas do local.
Quando eu tive em Dubai, eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres que viviam numa espécie de cativeiro. Não é a mesma coisa que você está descrevendo, mas, enfim, que tinham que se vestir daquela maneira, que não podiam tirar aquela burca em qualquer lugar, só dentro de casa, que era geralmente uma das mulheres, 5 ou 6. O que me era dito foi muito engraçado. Quando o Luiz diz que ele não podia fazer acusação de adultério sem se incluir, eu me lembrei de um depoimento, né? Enfim, que uma das mulheres trazia, porque elas traziam essa questão do cativeiro, pelo menos nisso que eu pude escutar delas. Mas havia compensações. Por exemplo, o homem era obrigado a mantê-las com todo o conforto, com tudo que elas pediam, inclusive joias, etc., etc., porque vivem cobertas de joias por baixo daquela coisa preta é ótimo. E, e também satisfazê-las sexualmente. Porque se uma mulher, uma dessas 5 ou 6 mulheres, fosse ao sheik, que é a autoridade máxima, e dissesse: ele não está me atendendo nisso ou nisso ou naquilo, o sheik chamaria ele era punido e ele perdia essas mulheres todas, esse harém. Bom, não sei detalhes de como se dá essa aplicação da lei, mas foi isso que eu escutei, né? Então, ele tem que se implicar de alguma maneira. Nessas andanças minhas, Hum. algumas amigas que estavam comigo ficaram horrorizadas, eu não quero nem ouvir, eu não quero ver, eu não quero saber, que horror, que horror, que horror. Eu sempre defendi que essas mulheres não me passavam esse horror. Elas me passavam essa situação que, para mim, era horrível, chocante, viver em caixa, as obras, os, os arquitetos, né, fazem nos lugares onde as mulheres frequentam, os quartos, da parte da casa onde elas frequentam, não tem janela, tem uma pequena gradezinha assim, com a beirinha, e ela pode dar uma olhada, mas ela jamais vai ser vista. Tudo que se passa fora da casa é visto por essas. Mas, enfim, minhas amigas ficaram horrorizadas e eu dizia, gente, mas para elas não é tão horrível assim. Há uma compensação nisso, daquilo, algumas falavam de uma maneira ou de outra. Então, e quando eu dizia isso, piorou, porque aí minhas amigas diziam: você é doida? Como que você pode achar que elas estão satisfeitas com isso e tal? Mas hoje, te ouvindo, eu, de novo, volto a ficar um pouco mais convencida, eu gosto dessa palavra, né? Vencida com. Então, não é bem Uhum. vencer, é fazer uma aliança. Vencida com, no sentido de que tem a ver com a cultura, né? Esse feminino que, de certa forma, rompe e questiona, como a Teresa Nazar costuma falar, suspende, não só a Teresa, quer dizer, ela cita Lacan, suspende a lei fálica. Existe pelo menos um que não é função fálica, essa é como a situação do feminino, como Lacan coloca no Seminário 20, Uhum. questionando se existe mesmo esse todo fálico, né? E você fala do harém como a totalidade. Eu fiquei pensando, a totalidade de faltas, porque o feminino é faltas. Então, é uma Sim. totalidade que nunca se totaliza. Muito pelo contrário, ela reinicia, ela reincide uma falta. Ela, a mulher, ou o feminino, reincide essa falta. Então, gente, me perdi. Tarará, tarará, tá. Claro. E, de qualquer maneira, essa posição de questionamento, de rompimento com a lei fálica, você me fez pensar agora, e eu vou, de certa forma, levar isso para amanhã, para discutir lá, vou colocar como questão, que depende da lei fálica. O feminino, para se constituir enquanto aquilo que rompe com a lei fálica, tem que estar ligado a uma certa cultura. Uhum. Então, é aquilo que nas minhas viagens eu era chincalhada, porque eu dizia, gente, Como mas é que para elas não é conseguiu, ruim. como é que você conseguiu entrar nessas casas? Porque Porque normalmente eu É pertenço, aberta a eu visita. pertenço a um clube que se chama Friendship Force, onde nós viajamos e somos hospedados por clubes locais. não, isso Que eu entendi. legal. O que eu estou falando é que, coitadas, elas não têm contato, essas mulheres que ficam realmente trancadas,
elas não têm contato Eu com ninguém. estou falando das mulheres com quem eu conversei. Elas não ficam trancadas, elas vão a shopping, elas fazem o cabelo, elas fazem a unha. Sim, Não Depois se são, tampa não tudo. são essas que você está falando. a São dela. mulheres que vivem, elas vivem numa casa com várias mulheres, não sei se a gente pode chamar de harém. Nessa condição, ela diz: nós temos que distribuir aqui entre nós. Mas elas não disputam o homem, elas são unidas, e se uma delas for de alguma maneira insatisfeita, todas vão despertar a ira, enfim, a punição contra esse homem. Então, essa foi a minha experiência, não, não são as mesmas mulheres, talvez, que você esteja pensando. Então, o que eu queria finalizar é isso, que tem a ver com a cultura, né? Sim. Uhum. Enfim, vou articular um pouco mais sobre isso no sentido do que eu venho trabalhando, mas esse feminino não é específico da mulher. Esse feminino é uma forma de protesto, não é a palavra boa, protesto é muito político, uma forma de questionamento do que é da ordem fálica, ou seja, do que é da cultura. Disso que escapa. Essa palavra escapa, para mim, foi perfeita e é a que eu pretendo tomar. Obrigada, desculpe aí Nada, obrigada a você, o Tereza. desvio que eu Ótimo. dei no tema que vocês estão trazendo, que vocês trabalham com a Mas não, arte, mas mas não foi desvio, obrigada. não. Foi bem interessante. Obrigada a você, Tereza. Simone, pode falar. Era só que quando você estava falando, eu me lembrei muito de um livro que eu li há um tempinho atrás, O Caliban e a Bruxa, Uhum. que é inspirado na obra Tereza vai saber, que tem o Caliban selvagem, Tereza, É do Shakespeare, é a Tempestade, né? A Tempestade. Isso. E é um livro E o muito. Caliban é um personagem curioso, extremamente erótico. Esse livro é de uma mulher, ela faz uma pesquisa que vai do feudalismo, aí pega um pouquinho mais na frente, né? Do feudalismo ao. Não, mas um pouquinho mais na frente, do O feudalismo modernismo, atrás, mais atrás. a moderna, né? Shakespeare. Isso aí, vai mais atrás, né? Feudalismo é 1300, né? Mil. Isso. Fala aí, Luiz, ajuda Ela- aí. Vai. 1200. Idade Média, 1.200. É, 1200. 1200, eles fazem essa transição, ela faz essa pesquisa da história do feminino do 1200, aí ela usa esse termo Caliban, que é dessa peça do Shakespeare, Mas o Shakespeare Caliban e a Bruxa. é Livraço, mais tá? intensa. Livraço. Pra você incluir aí na sua bibliografia, Como é né? que é o nome do livro? O Talibã e sua bruxa. Caliban, o Caliban Tá, Talibã e sua e bruxa. a Bruxa. Caliban e a Bruxa. Agora é Como é muito interessante, Cláudia, porque o Montesquieu não se restringe ao Oriente Médio. Ele fala da França como uma equivalência política, Uhum. social e cultural, apesar de todas as diferenças. Ele critica, né, a É esse França ponto através que ele disso, amarra que é genial, do né? Oriente com o Ocidente. É Mas muito só interessante um mesmo. comentário. Ele não só fala sobre isso, ele fala sobre Roma. Até a parte que eu A, comentei pri- com vocês, né? Se vocês querem, eu leio rapidinho aqui o a primeira parágrafo. carta é de Veneza, né? Vem de Veneza, Peraí, eles não, eu chegam em estou Veneza. dizendo a história que eu comentei do marido que pode ser acusado, ele se refere a Roma. É no capítulo 11, como as instituições mudaram em Roma com o governo. Aí só o pedacinho aqui. O estabelecimento da monarquia e a mudança dos costumes também fizeram cessar a acusação pública. Podia-se temer que um homem desonesto, vexado pelos desprezos de uma mulher, indignado com suas recusas, irado até com sua virtude, planejasse perdê-la. A Lei Júlia ordenou que não se poderia acusar uma mulher de adultério sem antes ter acusado seu marido de favorecer esses desregramentos, o que restringiu muito esta acusação e a destruiu, por assim dizer. Isso é o Montesquieu fazendo uma Mas comparação com o Estado romano.
É uma Ui, visada de estrutura, né? É Esse uma visada de é o estrutura. espírito das leis, ó. O espírito das Ah, leis. Eu acho que é uma visada de estrutura da cultura, né? Não tal lugar ou tal tema, mas é como a Emília também colocou, é estrutura. uhum. é. Como Da cada França que ele cultura, né, estava traz vivendo, isso. né? Sim, É sim. porque fala de França que toda ele estava vivendo. uma dificuldade, né, de dar um lugar de dignidade ao diferente, que é a posição da mulher, né? Uma Mas se der lugar de dignidade ao diferente, está tirando a diferença do diferente. Porque é papel do diferente ser indigno. Estou aqui, Cláudia, estou dando não tratos à bola. muito como você está dizendo. Cláudia, Fala, Sandra. Digno. O diferente é sou eu que estou diferente. falando. Está me ouvindo? Ah, desculpa, Rosa. É Ah, um ele está Heimlich, ouvindo. né? O Freud coloca o diferente como aquilo que não é familiar. Não é indigno, necessariamente, não é. Eu usei indigno para poder dar rima. Fala, Rosa. Não, é que quando você falou do harém, né? Aí me bateu uma coisa sobre hoje, né? Esses grupos do poliamor, onde o homem tem várias mulheres e elas Sim. sabem e vivem uma vida assim. E isso é O, M- hoje. ele, o E a MC gente Catra teve Isso, isso e até a pouco gente vai. tempo. É, Aí a Tereza trouxe, né? Que é ele morreu. cultural, né? É cultural, mas aí a gente tem aqui, né, numa cultura que é diferente e que tem isso. E Exatamente. bateu isso na hora que você falou, a gente não tem mais harém. Eu me lembrei disso, sabe, Cláudia? O que é isso? É. Né? Que Aham, grupo é esse é. hoje desse poliamor? Acho que Olha poliamoroso. só, nos Não anos 70, voluntária, é igual o livro, uma servidão voluntária. nos anos Uhum. 70 eu Se me meter. divorciei, 70 e muitos, 80, e as minhas amigas todas, isso é maluca. Todas elas estavam chifradas, abençoadamente, Chifradas. sabidamente, e ninguém ia se divorciar. Porque, para quê? Também ele tem, ok. Umas Não também era, tinham, umas também pulavam cerca, e as outras diziam, tudo bem, ele paga as contas, estou nem aí. Mas não isso é eram, não diferente, eram né? cifradas, né? Eram chifradas. Mas Mas esse olha grupo é aqui, diferente, todas tem elas uma outra sabem. questão Eu que sei. Não, Esse elas grupo é sabiam. diferente. peraí, Todas Tereza, elas tem uma sabem, outra elas que dividem o mesmo homem como um harém, né? Eu Sim, fiquei pensando sim, é Amarelo. mais nisso. radical, né? Mas no meu tempo todo mundo Não, seu sabia ponto que os era outra maridos, coisa. olha, mas tem Não, uma não. outra todo mundo questão. sabia que os Então, maridos andavam com outras, inclusive entre amigas. Ah, sim, sim. É que é uma coisa diferente. Naquela época as pessoas É o que eu estou aceitavam. falando. Olha aqui, um minutinho só. Num harém não tem só o problema da expropriação da mulher, porque veja só, num harém você tem os eunucos que tomam conta das mulheres, normalmente eles são negros, né? E eles têm na situação genital deles, eles são amputados pelo pênis e pela bolsa escrotal. Ele não tem nada, zero, né? Agora, existe também os brancos que ficam também presos, são prisioneiros também no harém. Esse só se amputa a bolsa escrotal. Há essa questão, inclusive, das cores, né? Vamos dizer assim. E tem um outro detalhe. Racial, Da né? raça, né? É, um eunuco, né, muitas vezes, ele era presente para um outro, né? Você fazia esse trânsito, dá de presente mulher, dá de presente eunuco, né? E eu já comentei isso no Alain Gorichá, tem até essa coisa mais detalhadamente, falar rápido, né? Que uma criança, muitas vezes, né, que estava vamos dizer assim, na sequência para ser sultão, e a intimidade lá da corte, a oposição, elas tiravam, né, a, a íris do sujeito da criança, ali quando ela já tinha uns 4, 5 anos, porque um sultão não podia ser cego. Então você cegava a criança para ele não poder assumir o sultanato, né? E nessa situação toda, o que que acontecia? O sultão, quando alguma daquelas, porque era assim, num harém tem também
as concubinas oficiais e tem as extraoficiais. Isso é detalhe, mas aí o que acontece? Quando uma daquelas concubinas lá do sultão, uma daquelas esposas, ficava grávida, uma das primeiras coisas que fazia o sultão era separar a mãe e a criança para um determinado espaço, que até lá no Top Cap chamava-se a Golden Cage, né? A prisão de ouro, porque ele ficava ali para não ser raptado e cegado, né? Então, o que acontecia muitas vezes, que muitos sultões, né, eles às vezes criavam harém e tal, mas não tinham atividade sexual porque eles eram homossexuais, em função de terem sido afastados do pai e terem ficado nessa intimidade durante anos e anos só com a mãe, porque ele ficava no Golden Cage, precisa tomar cuidado, porque senão raptavam o garoto e matavam, né? Estou só dizendo isso vocês leiam aí que eu recomendei também para Para mim. Cláudia, né? A estrutura do harém do Alain Goixá, que vocês vão entender até melhor isso aí. Só para contribuir aí no assunto. Luiz Obrigada. sabe de coisa de Ah, areia, hein, Luiz? Aí, Luiz, na outra encarnação, foi dono de areia. Aí, hein, Luiz? Só para terminar, quando a Emília estava falando sobre essa questão do como ali o Montesquieu também se coloca, na realidade, ele é francês, né? Mas e algumas críticas que eu li até sobre o livro, críticas positivas, fala que o Louis Beck, que é o déspota, tem toda uma característica como se fosse o Montesquieu. E aí ele faz essa contraposição, dizendo que é, esse livro tem essa ideia também de falar da dificuldade do homem em trabalhar pensamento, discurso e ação. Eu achei isso tão importante porque ele se mistura ali ao personagem, mas ele tem uma nacionalidade diferente, mas ele sustenta essa condição, né, sobre isso. Eu achei isso bem, bem bacana. É E só outra para coisa. contribuir também, peraí, Cláudia, vocês devem ver, no Google tem, né? A Thaís Chauvel, né, é uma professora francesa, né? Ela é brasileira, mas ela é envolvida nessas questões. Ela tem muitas contribuições no discurso dela sobre As o cartas Montesquieu, do né? Montesquieu. E só para a gente terminar a falar, o quanto é importante a literatura, né? Isso eu venho vendo cada vez mais que a gente tem que contribuir com, com a literatura para a gente se tornar, na nossa formação, um bom psicanalista, mas um psicanalista, vamos dizer assim, atento a isso, né? Porque as histórias são muito boas, sempre muito interessantes. A Não é literatura sem eles, né, contribui, Cláudia? não é Clá- sem eles, né? Não é Claudinha, sem eles. eu quero só comentar sobre o breve É, vídeo, Cláudia, Pode falar. porque foi um vídeo curto, mas Uhum. que teve uma circulação ali de desvio de cartas, né? Uma circulação de poder, e quando Sim, rasgam aquelas cartas, né? folhas, né? Eu acho Aham, que também dá uma deslocada, exatamente. como É uma como carta roubada, uma carta desviada. exatamente, né? Não pode chegar ao destino, né? No sentido de Isso. bacana isso, né? Um protesto, né? Bacana. Muito bom, gente. Muito Luiz, obrigada. tchau. Obrigada. Beijo, Obrigadíssimo. boa noite. Foi muito Boa bom. noite, boa noite. Obrigada, Ana seu Paula. horário. Obrigada, pessoal. Meu amor, como é que eu faço para Beijo. grande? Tchau. Tchau.